interromper a qualquer momento da aula, ainda mais que tem 2 pessoas só. Tá bom? Qualquer coisa vocês perguntam e vão tirando dúvida. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim, Duda? estou Ok. conseguindo. Você vai pôr Vou os compartilhar slides? aqui com vocês. Ou- Vou, aham. Ah, tá ótimo. Um minuto, por favor. Queria compartilhar a tela inteira. Tem hora que eu acho que as aulas gravadas igual antes era melhor. Ficam melhores? Ah, eu acho, sabe, até pela questão da gente conseguir parar, voltar, sabe? Ah, É que depois sim, a gente isso é consegue verdade. pegar ela, né? Sim. Sim. Eu já mandei, tá? No e-mail de vocês. É, eu recebi lá, já encaminhei para as meninas. Tá. Beleza. Estão enxergando o slide inteiro? Tá a janela tá toda aberta ainda. Não tá só o slide, não. E agora? Do mesmo jeito. Não? Não. Peraí. De novo. Isso. Agora deu certo. Veja aí. Então agora deu. Deu? Agora deu certo. Tá, então a gente vai entrar em exame físico 1. O cronograma de hoje estava marcado sinais vitais, mas já era aula prática. Então a gente, né, vai deixar a aula prática mais para frente quando tudo voltar ao normal, em breve, se Deus quiser. Então eu já vou pular para o exame físico 1, que é a unidade 3 já, a primeira sessão. O exame físico ele está dividido em 2 partes. Tem o exame físico 1 e o exame físico 2. Então, o exame físico 1, a gente vai ver estado neurológico, exame da cabeça e pescoço e a parte do tórax. Depois, na outra aula, que vai para a parte do coração e do abdômen, tá? Então, fica dividido assim para ficar mais fácil. Então, a gente vai começar com a avaliação de cabeça e pescoço, depois estado neurológico, depois a pele e depois o tórax e o pulmão. Então, quando a gente fala em exame físico da cabeça e pescoço, a gente tem que ver tudo que tem nela. Então, começa por cima. Então, a primeira coisa que vem é a cabeça, tá? Então, o cabelo, o couro cabeludo. Então, a gente sempre vai começar pelo couro cabeludo e depois vai descendo. Tem sobrancelha, tem olhos, nariz, boca, ouvido e depois tem o pescoço. Tá? Então, a gente vai realizar a inspeção, que é quando a gente olha e observa tudo que tem, a quantidade de cabelo, as características do couro cabeludo, questão de higiene, limpeza, até a questão de dente, língua, boca, gengiva, tudo isso. Então, a gente vai ver o tamanho, a consistência, questões de higiene mesmo, e se tem alguma alteração. Quando a gente faz exame físico, né, a gente espera que tudo esteja normal, mas sempre buscando alguma alteração nesse paciente. E observar também questão de simetria. Então, tem pacientes que têm a cabeça maior, menor, tem uns que têm hidrocefalia, né? Ou outras características faciais bem sindrômicas, assim, por exemplo, síndrome de Down, a gente olha o rosto já sabe, né, que a pessoa tem síndrome de Down, entre outras síndromes que existem. Então, primeira coisa, no couro cabeludo, né? Aqui nessa primeira imagem dá para ver, né, que é um piolho. Então a gente chama isso de pediculose. Apesar da pediculose parecer algo no pé, nesse caso é piolho na cabeça. Tá? Então a gente procura por algum bichinho estranho, por algumas vesículas que podem estar na cabeça, pode ser espinha ou algum outro tipo de alergia, reação que a pessoa tem. Questão da alopécia, né, quando tem essa falta do cabelo. Aqui também alguma dermatite, alguma alergia ou mesmo úlceras. Então, tem paciente, quando principalmente é idoso, de tanto ficar deitado, né, paciente acamado, acaba desenvolvendo úlcera no couro cabeludo, bem aqui na região de trás da cabeça, né, na região occipital. Então,
quando a gente vai observar o cabelo, não pode olhar o cabelo só por fora. Não, a gente tem que ir afastando o cabelo e olhando desde aqui da frente da face até a parte aqui de trás, tá? Para a gente conseguir realmente ver se tem alguma alteração. E a gente olha e depois a gente faz a palpação também. Então, a gente vai apertando, passando os dedos para ver se encontra alguma alteração. Aqui só trouxe 2 fotos, né, de uma criança, por exemplo, que tem uma microcefalia, então dá para ver que o cérebro, né, a cabeça tem um tamanho diferente, e outra que tem uma hidrocefalia, né, que também é um distúrbio que acumula mais líquido dentro de uma parte do cérebro, que é o ventrículo. Então, só de olhar por fora, a gente já consegue ver essa questão de simetria facial e do crânio também. Além disso, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. A gente analisa todas as questões relacionadas ao olho, né, para ver se o paciente tem movimento de pálpebra, se movimenta os olhos para todos os lados, questão do nariz, desvio de septo, se a pessoa escuta bem, faz a avaliação, né, com aquela, como é que se chama? Esqueci o nome, gente, que olha o ouvido por dentro, depois eu lembro. E também toda a cavidade da boca, a gente pega uma espátula, também abaixa a língua, verifica a garganta, as dentes e gengivas. Tá? Então, a gente analisa tudo isso para ver se está normal ou se tem alguma alteração. E depois vai para a parte do pescoço. Lembrando que o pescoço, por mais que seja bem pequenininho, tem várias coisas aqui no pescoço, começando pela estrutura óssea, né, que nós temos o atlas, o axis e depois as outras cervicais, certo? Então, são 7 no total. Então, a gente tem que verificar, né, se a pessoa tem um movimento normal aqui desse pescoço, tanto da parte óssea quanto da parte muscular. E, além disso, nós temos 2 vasos sanguíneos bem importantes, que é a carótida e a jugular. Então, a carótida é essa em vermelho, que leva o sangue do coração para a cabeça, e a jugular retorna o sangue da cabeça para o coração. Então, quando a gente vai ver o pescoço, a gente verifica o movimento, vai palpar a carótida, vai ver se a jugular está distendida, e além disso tem a traqueia que passa aqui na frente, que tem a tireoide também. Então a gente faz a mobilidade da traqueia, a gente mexe nela para ver se ela vai para um lado e para o outro, e ver se consegue palpar a tireoide. Nem sempre é fácil de palpar a tireoide. Só em pessoas que têm algum distúrbio mesmo na tireoide que ela fica aumentada, e daí sim a gente consegue palpar com mais clareza. Tá? Então, aqui nós temos a traqueia, como eu falei, e a tireoide, que é uma glândula, certo? Que vai ficar bem aqui na frente da traqueia mesmo, nem sempre é palpável. As jugulares nas 2 laterais e a carótida também nas 2 laterais. Aqui também é só a continuidade, né, dos ossos que tem e também da glândula da tireoide. Além disso, né, a gente tem toda a cavidade nasal do paciente, os lábios, a mandíbula e o maxilar, a língua, a questão da laringe e do esôfago que passa por trás, a úvula, né, que é aquele sininho que a gente consegue ver lá no fundo da garganta, a faringe e a epiglote, né, que fecha aqui quando a gente engole um alimento e abre quando precisa respirar para passar o ar. E lembrando que no pescoço também nós temos uns gânglios, né? Então, esses gânglios são normais estarem presentes, mas eles não são palpáveis quando eles estão normais. Então, se vocês palparem agora o rosto de vocês nesses locais e no pescoço, vocês não vão sentir esses gânglios, né, com bastante precisão. Mas um paciente que está com alguma alteração, uma inflamação na garganta, vai estar com esse gânglio aumentado. Aí sim, na palpação, a gente vai conseguir identificar que eles estão maiores. Então, quando a gente faz palpação de face e pescoço, tem que palpar até a parte aqui, ó, da bochecha, perto da boca, aqui perto da parótida, que tem esses gânglios, a região occipital, toda essa parte perto desse músculo aqui, esternocleidomastoideo, tá? E também na parte cervical. Então, desde aquele perto da boca, a gente sobe, passa por trás da orelha e depois desce para o pescoço, tá? Dos 2 lados tem que fazer isso, pode fazer ao mesmo tempo, né, com as 2 mãos, para verificar se tem alguma alteração desses gânglios. Além disso, faz a movimentação, né, tanto para cima, para baixo, para os lados e movimento de rotação com a cabeça, e já verifica se o paciente tem dor, e se sente dor onde que acaba piorando ou melhorando essa dor. Perguntar se já fez alguma cirurgia na cabeça e pescoço anteriormente, e aspectos familiares. Minha mãe tem hipotiroidismo,
né? Então, quais cuidados que as pessoas tomam, se tem histórico na família, né? Se já teve algum distúrbio antes que pode voltar, então a gente tem que investigar tudo isso. Aqui a questão da palpação da traqueia, né? A gente palpa com o dedão e com esse dedo indicador para verificar se a traqueia está móvel, o certo é ela mexer um pouco, né? Também não é para tirar a traqueia do lugar, senão você mata o paciente, mas é para fazer uma leve movimentação e aproveitar para palpar a tireoide se der. Aproveita e palpa os nódulos cervicais, né? E tanto do rosto, como eu já falei, e observar o contorno do rosto, a mobilidade, a consistência e se o paciente tem sensibilidade nessa parte do pescoço. Alguma dúvida até aqui? O exame do cabeça e pescoço é bem tranquilinho, né? Porque, aliás, a maioria das pessoas, elas apresentam essas questões bem normais. Agora, quando você pega uma questão de anormalidade, uma síndrome, né? Daí já fica um pouquinho mais difícil de descrever isso, né? Mas, basicamente, geralmente é bem normal. Aí, diferente de avaliar cabeça e pescoço, é avaliar estado neurológico. O estado neurológico é verificar as funções do cérebro e da medula espinhal. Então, não é porque eu avaliei a cabeça e o pescoço por fora que eu avaliei neurológico, não. Cabeça e pescoço é por fora e neurológico você vai realmente avaliar por dentro. Então, o cérebro, ele tem a regulação e coordenação de todas as funções do corpo. Se tiver algum déficit em alguma parte do cérebro, isso vai refletir no corpo. Então, o estado neurológico, a gente verifica como um todo, né? Não é um exame específico que só faz a parte da cabeça, não. Eu vejo tela na pontinha do pé, se meu paciente tem resposta, para eu saber se a parte neurológica dele está boa e está funcionante. Então, o sistema nervoso é dividido em dois, o central e o sistema nervoso periférico. O central é essa primeira imagem, né, que é o cérebro, e a medula espinhal, que desce pela coluna, e o periférico são esses nervos, né, que vão da coluna até os membros superiores e inferiores e também para os órgãos. Então, no sistema nervoso central, a gente tem o cérebro, propriamente dito, que é composto pelo telencéfalo, que é essa parte aqui em vermelho, e o diencéfalo, que é essa parte verde, isso é o cérebro. Aí tem o tronco encefálico, que é o mesencéfalo, que é esse daqui cinza, a ponte em laranjado e o bulbo em azul, e tem o cerebelo, que fica aqui na parte posterior, que é esse em marrom, tá? Essas são as partes do sistema nervoso central, junto com a medula espinhal, que vem abaixo aqui do tronco encefálico. O sistema nervoso periférico já são composto por pares de nervos. Então, tem 12 pares de nervos cranianos, então eles saem realmente lá do cérebro e vão vir mais para a parte da face, e 31 pares de nervos espinhais, que saem daí da medula espinhal para os braços, para o corpo, tórax e para as pernas também. Vou explicar melhor sobre eles. Esses aqui são os 12 pares de nervos cranianos. E se vocês verem os nomes, ó, olfatória do quê? Do olfato. Óculo motor, do movimento do olho. Tá? E tem uns nomes mais diferentes também. Mas tudo aqui, esses 12 são da face. Né? Então, eles vão sair aqui do cérebro e esses nervos vão ir para a face. Para fazer o olho fechar, para a gente sentir cheiro, para movimentar a boca, para a gente conseguir dar um sorriso. Né? Então, esses são os 12 pares de nervos. Por que 12 pares? Porque tem os pares do lado direito e tem os pares do lado esquerdo. E tem uma forma da gente testar todos esses pares de nervos cranianos que logo à frente eu mostro para vocês. E aqui tem os nervos que saem da medula. O que esses nervos fazem? Eles são responsáveis pela movimentação e pela parte sensitiva. Então, se o paciente está conseguindo andar, abaixar, levantar perna, rodar perna e braço, a parte motora está funcionando. E depois a gente faz um estímulo tátil mesmo para ver se ele sente todas as partes do corpo também. Tem paciente que perde sensibilidade, por exemplo, dos pés. Então, você coloca uma agulhinha no pé, vai cutucando com a ponta da caneta, enfim, tem equipamento específico para isso, e o paciente não sente, mas ele mexe. Tá? Por isso que o nervo motor é um e o nervo sensitivo é outro. E a gente tem que testar os dois. Não adianta testar um só. Para eu fazer uma avaliação neurológica bem completa, eu tenho que verificar 6 partes dessa função. Então, primeiro é o estado mental que o paciente se encontra, se ele está consciente, que é aquela pessoa acordada que conversa, né, ela está se comunicando com você, ou se ela está inconsciente.
os nervos cranianos, para ver se eles estão funcionantes, tanto da face quanto do rosto, se a função sensitiva da pessoa está preservada, a função motora, a função cerebelar, né, que é do cerebelo, é responsável pelo equilíbrio. Então, tem um teste que a gente faz para ver o equilíbrio da pessoa também, e a parte de reflexos. E qualquer outro dado que o paciente fale sobre fraqueza, uma paralisia, um formigamento, convulsão, tem que ser levado em consideração, porque pode estar relacionado com a parte neurológica. Assim também como fatores de risco, né? Pacientes que têm hipertensão podem ter um derrame, né? Um AVE, e nisso vai ter um comprometimento dessa avaliação neurológica, tá? Ou se é tabagista, né? Faz uso de outras substâncias. Como que faz? Eu vou passar todos esses passos, tá? São 6, vamos para o passo 1, que é a avaliação do estado mental. Então, verificar a primeira coisa, nível de consciência. Vai chamar o paciente. Oi, Gabi, tá me ouvindo? Se a pessoa responder, abrir o olho e se comunicar com você, a pessoa está consciente. Se ela não responde, a gente fala que está inconsciente. Verificar aparência e movimento. Então, como que é a postura da pessoa, como que ela anda, se ela consegue movimentar os braços e pernas, questão de higiene, de roupa, e a expressão facial e a fala dela. Observar o humor em relação ao sentimento, as expressões, como que essa pessoa está se comunicando. Os processos de pensamentos e percepções, se a pessoa fala com clareza, se dá para entender, se ela fala de uma maneira na ordem cronológica dos fatos, né? Ou se ela se apresenta confusa, falando palavras desordenadas, sem uma linha de raciocínio muito clara. E analisar a cognição do paciente, se ele está orientado em tempo e espaço, sabe que dia que é hoje, aonde que ele está. Se você pedir para ele decorar 3 palavras e depois perguntar de novo, ver se ele tem a capacidade de memória, se ele consegue ter um raciocínio bom, pede para ele fazer uma conta simples, né, para ver a questão matemática. Então, nisso a gente já consegue ver essa parte da cognição mesmo do estado mental. Existe, que eu até mandei no e-mail de vocês, um teste que se chama mini exame do estado mental, que essa aqui é a atividade da semana. O que vocês vão fazer? Vão aplicar esse mini exame, né? São algumas perguntinhas bem simples, dá para fazer até com o filho, se quiser, para verificar memória, se a pessoa sabe, né, que dia que é hoje, onde é que ela tá, se sabe fazer algumas contas, e nisso vai ter uma pontuação final e a gente vai saber qual que é o nível do estado mental dessa pessoa. Quem que vai ter alteração do estado mental? Geralmente, paciente que tem algum distúrbio psiquiátrico, psicológico, né? Tem realmente paciente que não sabe o nome dele, que não sabe onde é que ele tá, nem que dia que é hoje, que você mostra a caneta, ele fala que é copo, né? Então, aí você já percebe que o estado mental está bastante alterado. Ou algum paciente que está num quadro de confusão, um idoso que está internado faz muito tempo, tomando muito medicamento, pode ter um quadro também de confusão aguda, não que ele seja confuso sempre, mas naquele momento se apresenta, né? Então, esse teste vai mostrar isso pra gente. Vou abrir o teste aqui para vocês verem qual que é ele. Estão me acompanhando aí? Sim? Gabi, Sim. Duda? Sim. Falem comigo, parece que eu fico falando sozinha, tão ruim. Eu achei que meu negócio estava aberto, mas não estava. Ah, tá bom. Estava respondendo. Estão enxergando aqui o que eu abri? Sim. Tá o EMP aqui, mas tudo bem. Depois eu até esqueci de mudar, né, na planilha. Mas é só Não excluir. é esse que você mandou junto no e-mail? Mandei, Ah, então tá. Então aqui, ó, é bem facinho de fazer. É isso que tem que fazer para a atividade da semana que vem, tá? Em 10 minutos vocês fazem. Vocês vão escolher uma pessoa e vão perguntar que dia da semana é hoje. Tudo que a pessoa acertar, vocês colocam esse ponto na frente. Então, acertou o dia da semana, ganha 1 ponto. Aí põe aqui 1, tá? Que dia que é do mês? Acertou? Põe 1. E assim por diante. Então, vai perguntar dia da semana, que hoje é terça. Dia do mês, hoje é dia 7, tá? Mês de abril do ano de 2020. A hora aproximada, a pessoa não precisa acertar certinho, né? Mas agora é mais ou menos 7h30, beleza? O local que a pessoa está, o local assim, tipo, estou na sala da minha casa, estou no quarto. A instituição, tá no hospital, na casa dele, ou tá numa clínica. Qual é o bairro, a cidade e o estado? Cada resposta certa, um pontinho. Aí você fala para a pessoa assim: Gabi,
eu vou falar 3 palavras para você e eu quero que você repita para mim. É vaso, carro, tijolo. Aí a pessoa fala, qual que é? Vaso, carro, tijolo. Respondeu as 3 certas, aí vai ganhar 1 ponto para cada. Então vai ganhar 3. Se acertar só o vaso, ganha 1. Se acertar 2, 2, 3, 3. Aí pedi para fazer o cálculo. É um cálculo de 7. Então fala assim, quanto que é 100 menos 7? Tem que responder 93. E menos 7? E menos 7. Vai fazendo isso até chegar aqui no 65. Se a pessoa não sabe fazer conta, não tem problema. Aí você pede para ela falar a palavra mundo de trás para frente. Ou seja, tem que falar O-D-N-U-M. Falou? 1 ponto para cada resposta correta. Tá? Ou seja, são 5 pontos. Aí a vocação. Depois que você fez o cálculo ou o mundo, você pergunta, você lembra as 3 palavras que eu disse para vocês? Vocês lembram as 3 palavras? Acabei de falar? Vaso. Vaso, o que mais? Só lembro do vaso. Vaso, casa. E? Não sei. Tijolo. Eu tinha perdido 5 vaso, pontos. carro e tijolo. Então, você viu? Não era casa? Depois de 1 minuto, a pessoa já esqueceu, né? Então, você tem que achar, eu vou falar 3 palavras, aí você... Daqui a pouco eu vou perguntar de volta e você me diz quais são as 3 palavras que eu disse. E agora da questão da linguagem. Então, você aponta para o relógio, uma caneta ou qualquer outro objeto e pergunta o nome. Então, o que é esse objeto? É uma caneta. E esse? É um celular. Respondeu certo, 1 ponto para cada resposta, ou seja, 2 pontos. Pede para o paciente repetir a frase. Nem aqui, nem ali, nem lá. Conseguiu repetir 1 ponto. Dá um comando para o paciente, pede para ele fazer. Por exemplo, oferece um papel e fala assim, pega esse papel com a mão direita. Daí a pessoa pega. Agora dobra o papel ao meio. Ela dobra. Põe o papel em cima da mesa, ela coloca. Ganhou 3 pontinhos. 1 ponto para cada ação. Peça para o paciente ler e obedecer o seguinte comando. Ou seja, deixa escrito numa folha, escrito assim, fecha os olhos. E fala, leia o que está escrito aqui para mim e faça o que está escrito. Daí a pessoa tem que ler e em seguida fechar os olhos. Aí você fala para ela abrir, né? Senão ela fica lá com o olho fechado. Aí depois pede para o paciente escrever uma frase. Aí depois você analisa se essa frase tem sujeito e objeto e tem sentido. Então a pessoa pode escrever assim, o meu cachorro comeu ração. Ok, tem um sujeito, tem uma ação, né, um objeto, e tem sentido a frase. E depois pede para o paciente desenhar esse desenho aqui abaixo, pode desenhar aqui do lado mesmo, para ver se consegue, pelo menos, encaixar, né, um dentro do outro. Tem paciente que desenha um desse lado e o outro bem longe, eles nem fazem essa conexão. Então, se tiver 5 lados cada desenho desse e tiver conectado, aí você pode dar 1 ponto para a pessoa. Depois disso, você vai somar todos os pontos e vocês vão pesquisar, é só digitar no Google, pontuação do mini exame do estado mental. Tá? Que daí vocês já vão ter a resposta para ver se a pessoa está com o estado mental preservado ou não. Certo? Alguma dúvida no preenchimento desse exame aqui? Não. Tá. Ele é bastante feito lá no CAPS, né? Que é de saúde mental, a gente faz bastante. No hospital, a gente não tem a prática de fazer todo dia, ou pelo menos em toda a anamnese que faz. Mas se você percebe que algum paciente pode estar com o estado mental alterado, se sente um pouco confuso, aí é legal aplicar esse exame. Ou para paciente idoso, né, também que tem o estado mental mais prejudicado, pode aplicar, tá? Mas ele é bem simples de fazer. Deixa eu voltar para os slides. Estão vendo os slides ou não? Não. Uma vez que sai, daí não volta mais. Incrível, incrível. Tá, já vai dar certo. Pronto. Agora sim? Sim. Tá. Aí, ok. Então, primeiro foi o mini exame do estado mental. Aí, tem a escala de coma de Glasgow, que eu sou apaixonada, e vocês vão conhecer ela agora e vão usar ela até ela na UTI. Ela é muito mais utilizada em pronto-socorro e UTI... Não tá no slide da escala, tá? Tá no neurológico.
Tá, isso, já vou passar para frente. Ah, tá bom. Tá? Então, essa escala eu sou apaixonada por ela. E a gente, e assim, né, o profissional de saúde tem que saber de cabeça para olhar para um paciente, fazer o teste rápido e já saber qual que é a pontuação. O que essa escala ela me diz? Que o paciente está em coma se der menos que 8 pontos, tá? E se der menos que 8 pontos também, já é uma indicação para entubar esse paciente. Né? Porque é um paciente que não está respondendo, que não abre o olho para falar com você, ele não responde o que você fala. Então, assim, é um paciente que já está no estado neurológico comprometido e que precisa de suporte para isso. E antigamente tinha a escala de Glasgow e a avaliação das pupilas era feita separado. Só que a partir de 2018, eles colocaram a avaliação na pupila dentro da escala de coma de Glasgow, o que ficou muito bom, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a escala de coma de Glasgow. Nós avaliamos 4 coisas. Abertura ocular, se o paciente consegue abrir o olho sozinho ou não. Resposta verbal, como o paciente te responde ou se não responde. Resposta motora, né, se eu pedir para ele levantar a mão, se ele levanta, ou se eu pedir para ele apertar minha mão, se ele aperta, ou se não tem resposta. E depois a resposta pupilar, tá? Então, vou explicar para vocês o que é cada um deles. E para cada tipo de resposta que o paciente dá, existe pontuação. Tá? Então, a pontuação total da escala de coma de Glasgow vai variar de 1 ponto, que é aquele paciente que está num coma bem profundo, até 15 pontos, que é o máximo, que é o que a gente está hoje. Né? Então, hoje, nossa pontuação na escala de Glasgow é 15 pontos, porque a gente está com o olho aberto, está falando, consegue mexer o braço, perna, e a nossa resposta pupilar está ok. Tá? Então, vou falar um por um. Abertura ocular. Então, se o paciente abre o olho espontaneamente, você não precisa chamar ou fazer estímulo de dor para ele abrir o olho, ele ganha 4 pontos. Então, você chegou lá na beira do leito, o paciente está com o olho aberto já. Nossa, já é 4 pontos para essa parte, pode pular para o outro. Se ele está com o olho fechado, mas não dormindo, tá, gente? Porque daí dormir, claro que só quando alguém chamar que você abre o olho. Tá? Se ele estiver dormindo, primeiro você acorda ele, daí você aplica a escala de coma de Glasgow. Se ele abre os olhos só quando você fala com ele e depois ele volta a fechar o olho, ele já ganha 3. Se você tem que fazer um estímulo de dor, né? Tipo apertar o músculo aqui do trapézio, sabe? Aqui perto do pescoço, que dói bastante. Só que não é para judiar do paciente, você dá uma leve apertada. E daí ele abrir o olho quando você aperta, aí 2 pontos. Ou se você faz estímulo de dor, ele não abre o olho de jeito nenhum, ganha 1 ponto só, tá? Então, isso é abertura ocular. Resposta verbal. Se o paciente estiver orientado, ele sabe onde ele está, sabe o nome dele, conversa, responde tudo o que você pergunta, ele já tem 5. Se está confuso, né? Ah, que dia que é hoje? Ah, hoje é sábado. Ah, eu tô na minha casa, ele tá lá no hospital, tá confuso, ganha 4. Se ele fala palavras inapropriadas, sabe? Forma frases que não fazem sentido, mas que você consegue entender o que a pessoa fala, 3 pontos. Se ele só coloca som, que não dá para compreender o que é. Tipo, seu João, tudo bem? Dá para compreender? Não. Então, 2 pontos. Ou se não tem resposta verbal, ganha 1 ponto só. E a resposta motora, você vai colocar a mão na mão dele e falar assim, seu João, aperta minha mão. Se ele apertar, ganha 6 pontos. Se ele não apertar, mas você faz um estímulo de dor e ele, por exemplo, se aperta o músculo do trapézio e ele mexe o ombro, significa que ele conseguiu localizar a dor do lado direito, né? E sabe aonde que você apertou, ganha 5. Se ele fizer movimento de retirada, né? Você fez um estímulo de dor no dedo dele e ele puxa a mão, ganha 4 pontos. Se ele faz uma flexão anormal, aquele movimento, não sei se vocês já viram foto, depois dá até para eu procurar aqui no Google. O paciente se contorce para dentro, sabe? Tanto os braços, ele junta o braço bem aqui no peito, na frente, com a mão toda fechada, e faz essa flexão para dentro, ele ganha 3 pontos. Ou se ele estender os braços e até os pés, a perna assim meio para fora, super estendendo, ele ganha 2 pontos. E se ele não tiver nenhuma resposta motora, ele ganha 1 ponto. Para ele ter essa resposta motora, tem que fazer um estímulo doloroso, tá? Senão ele não vai fazer flexão nem extensão se você não estiver fazendo um estímulo doloroso nele. Aí, dependendo da pontuação de cada um, você soma. Então, vamos falar eu. Eu tô com olhos abertos, ganhei 4. Tô orientada, 5 pontos. Obedeço ao comando mais 6. Quanto que dá isso? 6 mais 4 mais 5. Pode responder. 15. 15. 15. 15.
Exato. E onde entra a resposta pupilar? A resposta pupilar é o único que a gente subtrai. Então, a gente soma os 3 primeiros e depois subtrai a resposta pupilar. O que é a resposta pupilar? A gente pega, sabe a lanterna? Pode ser a lanterna do celular. Você põe no olho da pessoa, a pupila tem que fechar. E tem que fechar dos 2 lados. Ela não vai fechar totalmente, tá, gente? Ela vai dar uma leve contraída. Então, se você coloca luz no olho do paciente e a pupila não reage, esse paciente perde 2 pontos. Então, em vez de 15, vai ficar com 13 pontos. Se do lado direito reage e do lado esquerdo não, perde 1 ponto. E se está tendo reação dos 2 lados ao estímulo luminoso, o paciente perde 0, ou seja, continua com 15. Então, soma abertura ocular, resposta verbal e resposta motora e subtrai a resposta pupilar, porque daí isso é negativo se não estiver reagindo à luz. O normal é, colocou luz, o olho tem que fechar, a pupila tem que fechar. Certo? Alguma dúvida dessa escala? Não. Tá. Então, para aplicar essa escala, a única coisa que você tem que fazer é chamar pelo paciente, conversar com ele e depois fazer um estímulo doloroso para ver se ele responde da parte motora ou não. E se estiver respondendo, só pede para apertar a mão, já é o suficiente. Aí analisa a pupila, põe a lanterna nos 2 olhos e o teste acabou. Então, assim, isso a gente consegue fazer em 30 segundos. Tá? Então, por isso que eu falo, quando vocês, às vezes, vão lá na UTI fazer estágio, tem uma pessoa lá, um profissional, que pergunta, ó, esse paciente, qual que é a pontuação na escala de Glasgow? Aí todo mundo fica assim, meu Deus, tem que saber decor? Tem. Tá? Porque daí a gente escreve lá no relatório, paciente apresentando pontuação na escala de Glasgow de 15. Ah, beleza, o paciente está ótimo. Apresenta 8 na escala de Glasgow. O que significa? Tá bom, 8? Não tá muito bom, não. Oi? Não tá muito bom, não. Que está em coma. Tá? Então, não é nada bom. Porque para o paciente estar em 8, por exemplo, ele só abre o olho quando está com dor, fala palavras inapropriadas e faz uma flexão anormal, estímulo doloroso. Ele nem consegue obedecer comando. Então, o paciente está bem rebaixado o nível de consciência dele. Tá? Para avaliar a pupila, eu vou explicar melhor como é que faz. Então, a gente geralmente verifica o tamanho das pupilas, se elas estão do mesmo tamanho do lado direito e do lado esquerdo, e se quando aplica a luz, se elas se contraem. Então, isso é o normal de fazer. Então, aqui, nossos olhos geralmente são assim, né? Dos 2 lados, o mesmo tamanho. O que é a pupila? Pupila é essa partezinha preta aqui, ó, tá? Que dependendo do tanto de luz que vai entrando, a pupila abre ou fecha. Quando tá um dia de muito sol, a pupila vai ficar mais contraída para não entrar tanta luz. Agora, à noite, quando você precisa enxergar melhor, aí a pupila ela abre mais para entrar mais luz, né? Porque tá meio escuro, já não tem tanta luz, para você conseguir enxergar. Por isso que no começo, quando apaga a luz, a gente não enxerga nada, depois passa ali 1 minutinho, 2, a gente já tá enxergando muito mais no escuro, né? Porque a pupila ela acaba dilatando. Então, a gente chama de isocórica. Iso é igual, tá? Então, as 2 pupilas estão do mesmo tamanho. Quando uma pupila está dilatada e a outra está contraída, a gente fala anisocórica. Então, pupilas anisocóricas são pupilas com tamanhos diferentes, tá? Uma está maior, outra está menor. Isso pode acontecer de uma forma bem discrepante, igual essa, né? Que está bem dilatada e uma está bem contraída, ou essa diferença pode ser um pouco menor, né? Então, a gente tem que olhar com bastante cuidado, porque nem sempre vai ser uma anisocoria tão descarada assim, né? Tá bem fácil de identificar. Quando a pupila se encontra dilatada, a gente chama de midríase. Então, a pupila bem dilatada. Quando que vai estar dilatada? Morte cerebral, por exemplo, a pupila fica bem dilatada. Então, a gente olha para a pupila de um paciente que provavelmente está em morte cerebral, as 2 pupilas já estão dilatadas. Então, isso é um sinal bem sério, né? E até para fazer o diagnóstico de morte cerebral, isso também entra. Né? Então, o paciente, quando já chega nesse estado, é bem, assim, muito difícil reverter. Ou então, por causa de uso de drogas, dependendo da droga, a substância que a pessoa utilizou, a pupila também pode ficar dilatada, daí é menos pior, né?
E a miose é quando está bem contraída. Tá? Isso daí já é um pouco mais normal. Mas o mais correto é que a pupila esteja de um tamanho adequado. A gente também pode... Quer perguntar? Não. E a gente pode medir a pupila do tamanho do 1 até o 9. Então, o 9 é quando está com uma midríase, né? Como, por exemplo, essa foto aqui que estou mostrando, está bem dilatada. Essa aqui de cima também está bastante dilatada. Ou pode estar do tamanho 1, que é menorzinha possível. Deixa eu achar a menorzinha aqui, talvez essa daqui. Ah, se bem que essa já está num 2. Então, a gente consegue até mensurar o tamanho da pupila de 1 até 9. Então, se você vai escrever lá, pupilas isocóricas, então tá do mesmo tamanho, apresentando miose, aí você põe lá número 2. Então, a gente já sabe que a pupila tá igual, tá contraída, né, desse tamanho aqui aproximadamente. Gente, não dá para medir certinho, tá? Aqui que é tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas no dia a dia que você vai trabalhando e vendo várias pupilas, você acaba tendo uma noção, uma média, mas não é possível medir os milímetros de cada pupila, tá? É só uma avaliação mais subjetiva. Talvez eu olhe e fale que é 3 e outra pessoa fale que é 4. Mas é importante saber que não estava nem 1 nem 9, né? Que são os extremos, certo? Ai, que legal! Eu nem lembrava que tinha GIF nessa imagem. Então, isso é a fotorreação da pupila. Então, é a fotorreação não, a reação da pupila quando a gente põe luz. Esse é o movimento que tem que fazer. A pupila estava dilatada, a hora que eu ponho o feixe de luz, a pupila contrai. Isso que a gente chama de fotorreação, que é o que a gente analisa lá na escala de Glasgow. Então, a pupila precisa fechar desse jeito. Os dois olhos, não adianta analisar um e achar que o outro vai estar igual, porque um olho tem o nervo craniano diferente, né? Tem um par não, tem um lado para o direito e outro para o esquerdo, por isso nem sempre vai estar igual. E aqui a avaliação dos nervos cranianos. Lembra que eu falei que tem 12 pares de nervos cranianos que saem ali do cérebro e vão para a parte do rosto, né? Para questão dos olhos, nariz, ouvido e boca. Então, para analisar esses nervos, não precisa decorar, né? Qual que é qual, mas a gente vai avaliar se a pessoa tem sensibilidade olfatória. Então, olha, você sente cheiro, né? É diminuído essa sensação, aumentada? Consegue enxergar bem? Tem algum déficit, né? Déficit visual? Coloca uma caneta na frente da pessoa e mexe a caneta para cima, para baixo, para um lado e para o outro, para ver se a pessoa consegue enxergar o que você está mostrando. Tem pessoas que às vezes não enxergam a extremidade do lado direito. Por quê? Porque tem um déficit nessa parte do campo visual. Existe exame também de fundoscopia, né, do fundo de olho, que chama, para verificar também se a pessoa tem alguma anormalidade. Aqui, quando a gente avalia a pupila, a gente também já está avaliando, né, um dos nervos cranianos, que é tudo que eu já expliquei para vocês. O reflexo fotomotor, de quando coloca a luz na pupila. E também tem outros testes, como, por exemplo, que a gente não faz em todo mundo, tá, gente? Paciente que tem suspeita de morte encefálica, coloca-se soro no ouvido, então joga soro lá dentro e observa o movimento do olho. E o olho geralmente vai virar para aquele lado do ouvido que você aplicou o soro. Então, apliquei soro no ouvido direito, o olho da pessoa tende a ir para o lado direito. Se for do lado esquerdo, vai para o olho esquerdo. Mas o paciente em morte cerebral, ele não tem mais esse movimento. Então, ele já perdeu esse reflexo e por isso que também considera, né, a morte cerebral dele. Tem esse reflexo córneo-palpebral também, que você pega um algodãozinho, dá uma enroladinha nele, deixa ele como se fosse um alfinetezinho e coloca na córnea da pessoa. Abre o olho, passa na córnea. Se a pessoa tiver reflexo, é claro que ela vai tentar fechar a pálpebra, tá? E tem outros também que dá para testar o reflexo. Tem vários de acuidade auditiva, ver se a pessoa ouve bem, tem outros exames também, se consegue deglutir, se consegue comer, se a pessoa tem reflexo de vômito. Toda a questão se consegue mexer a parte aqui do pescoço, de músculo, trapézio, e a parte da motricidade da língua, se essa pessoa consegue, né, mastigar os alimentos, depois engolir, até na questão da fala, para ver se tem algum problema nessa parte da boca. Tá? Então, quando a gente analisa a parte de cabeça e pescoço, a gente já consegue verificar, né, a função desses nervos cranianos, que são 12 pares. 12 para o lado direito e 12 para o esquerdo. Aí vem a parte da função sensitiva dos nervos que ficam ligados na medula.
Então, todos os nervos saem, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E a gente chama cada pedacinho do corpo desse, que está dividido aqui por cor e separado por essa faixa preta, de dermátomo. Em centro cirúrgico, a gente utiliza muito isso também. O que tem que fazer? Pega um algodão molhado, por exemplo, passa no álcool ou na água gelada e passa aqui na mão do paciente, no braço, vai descendo aqui no tórax, no abdômen, na perna, até lá no pé, para ver se a pessoa está sentindo aonde você está passando. Então, pede para ela fechar o olho e você vai passando esse algodão gelado no corpo da pessoa e fala, ó, onde que eu tô apertando agora? Onde que eu tô passando agora? E tem que falar certo. Ah, na panturrilha direita. Ah, na perna esquerda, na barriga. Se a pessoa tiver sensibilidade, é claro que ela vai saber aonde que você está passando. Existem também uns filamentos, como se fossem umas agulhinhas, mas não é de agulha, como se fosse de um silicone, que tem vários tamanhos. Então, tem umas bem fininhas e umas mais grossas, que também a gente faz para fazer exame dos pés. Então, passa lá no dedinho do pé e vê se a pessoa sente. Aí usa um filamento mais fino, para ver se a pessoa tem sensibilidade ou não. Isso é o caso de paciente que tem pé diabético, né? Que acaba perdendo essa sensibilidade nos pés e até desenvolve lesão, porque não sente os pés, né? Então tem esse instrumento, né, digamos assim, para avaliar os dermátomos. Se a gente tivesse isso em todos os hospitais, seria ótimo, mas não tem. Então, por isso, a gente acaba pegando o algodão, pega a caneta com tampa e vai passando na pessoa sem machucar, só para ver se ela está sentindo. Está sentindo em todos os lugares? Então, beleza. Então, função sensitiva do paciente está preservada. Ou se alguma parte não sente, escreve qual parte que é. E a função motora é mais fácil de avaliar, né? Só para pedir para a pessoa levantar o braço, abaixar, andar, voltar, fazer movimento de rotação com braços e pernas para fora e para dentro, e do pescoço também. Se estiver tudo preservado, a função motora dele também está boa. E a função cerebelar, que eu comentei com vocês, que é do equilíbrio. Então, você pede para a pessoa fechar os olhos e levantar os dois braços. E manter os braços assim por 10 segundos. Se a pessoa tiver algum problema de equilíbrio, você vai ver que um dos braços começa a baixar e ela não consegue manter os braços alinhados. Agora, se a pessoa tiver a coordenação boa, né, e o equilíbrio, os braços vão conseguir ficar retos ali na mesma altura. Tá? Então, é bem simples de fazer isso. E tem a parte dos reflexos. Acho que todo mundo já foi no médico, né? Ele bateu com o martelinho no joelho e a perna levantou sem querer. Então, isso é ver o reflexo, né, dos tendões para ver se eles estão funcionantes. A gente não acaba fazendo isso em todos os pacientes, né, o tempo todo. Na primeira abordagem do exame físico, né, o certo é fazer, sim, independente se a queixa do paciente é dor de estômago, não importa, né, mas na primeira vez precisa fazer. Aí, na segunda vez, no outro dia, depois de 24 horas, nem sempre precisa aplicar todos os exames de volta, porque tem coisa que não vai mudar de um dia para o outro, tá? Mas tem outras coisas que vão. Por exemplo, o reflexo geralmente não muda de um dia para o outro, mas o nível de consciência, sim. Às vezes, em 10 minutos, o nível de consciência mudou totalmente porque o paciente rebaixou. A gente fala rebaixou o nível de consciência, tá? Aí, ok, então a gente verificou o estado neurológico do paciente. Aí a gente vai para a avaliação da pele. Então, a pele do paciente tem que observar como um todo, tá? Desde a cabeça até na pontinha do pé, para verificar se tem alguma possível alteração. Uma lesão, a coloração diferente, a quantidade de pelo, se o sangue está chegando naquela pele, se a pele está muito quente, está muito fria, se está hidratada ou não. Então, tem que observar toda a pele do paciente em todos os lugares. Um paciente pálido, ele vai estar mais branquinho, e a palidez é mais fácil de ver também nas mucosas. Então, abaixa o olho, né, essa partezinha aqui da pálpebra inferior, para verificar a mucosa, para ver se também está pálida. Eritema é vermelhidão na pele. Pode estar com vermelhidão por diversos motivos. Ou já é da própria pessoa, tem pessoas que já têm mancha na pele, ou então a pessoa pode estar desenvolvendo uma lesão por pressão, né, ou queimadura, alguma coisa que alterou a cor. Tem pessoas que têm vitiligo, uma doença, né, que já começa a aparecer e ela não vai sumir depois, né, então já é próprio da pessoa. E tem a icterícia também, quando a pele está amarelada e a parte branca do olho também. É normal, né, que a nossa esclerótica seja um pouquinho amarelada, mas não muito. Né? Então, você está percebendo, olha, eu vi ontem o paciente estava branco e hoje está amarelo, né? Então, tem que tomar cuidado, que provavelmente o paciente está tendo alguma coisa no fígado, né, que não está metabolizando corretamente a bilirrubina.
Gente, alguma dúvida da L do neurológico para a gente passar para o pulmão? A avaliação pulmonar é uma das mais difíceis de auscultar. Então, quando a gente pega o estetoscópio para auscultar o pulmão, é uma das mais difíceis porque vocês vão ver que tem vários tipos de barulhos, né, e sons que o pulmão faz. Então, por isso a gente tem que entender o motivo de cada barulho para a gente conseguir diferenciar um pouco e saber em qual lugar a gente está ouvindo. Então, para isso, tem que relembrar a anatomia, né? Então, a maioria das pessoas respira pelo nariz, passa o ar pela traqueia e chega nos pulmões. Então, tem traqueia, que é essa parte aqui, aquela do pescoço, que a gente vai mexer para ver se está móvel ou não. Aí tem os brônquios, tá? Que são esses maiores. Os bronquíolos, que são esses bem pequenininhos, até chegar no alvéolo. Aonde que acontece a troca pulmonar? Aqui nos alvéolos. Então, aqui entra o ar com oxigênio e sai o ar sem oxigênio. Mas o paciente pode ter alguma obstrução aqui, ele pode estar com muito catarro, ou ele engoliu um objeto sem querer que ficou preso aqui, aí vai fazer um som. Se o paciente está com uma obstrução também, né, aqui na parte dos bronquíolos, vai ter outro barulho. Está com secreção acumulada aqui no alvéolo, é outro barulho. E ainda se tiver aqui na pleura, né, às vezes sofreu um acidente de carro e a costela perfurou o pulmão, vai sangrar. Aí fica acumulado sangue aqui, vai ter outro barulho. Então, por isso que é um dos exames mais difíceis da gente identificar a alteração. A gente sempre identifica a alteração, mas fica confuso quando vai ter que dar um nome para aquele som que ouviu. Então, o pulmão ele é revestido por duas pleuras, tá? Por duas peles, digamos assim. Tem a pleura de fora, que é essa que a gente consegue ver, e uma mais interna, que para o pulmão conseguir expandir, a hora que a gente respira, tem um líquido pleural que fica entre essas duas pleuras e que permite esse movimento, né? Senão o pulmão ia secar lá e a hora que a gente fosse respirar não ia dar certo, tá? Então tem duas pleuras e pode acontecer de acumular sangue ou ar dentro dessa pleura e a gente vai identificar isso no exame físico. Tem também atrás do pulmão a coluna, né, vertebral, que tem os 12 pares de costelas, e tem os músculos respiratórios, que são o quê? O diafragma, que fica aqui embaixo do pulmão, e os músculos intercostais, que ficam entre as costelas, tá? Então, o pulmão, ele não tem um músculo que respira, não. São os músculos que ficam em volta dele que fazem o pulmão se movimentar, né? Claro, com a entrada e com a saída de ar. E o paciente pode apresentar algumas alterações pulmonares. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber se o paciente está apresentando dificuldade respiratória ou falta de ar, né? Então, isso, o paciente tenta respirar, ele tem a sensação de que o ar não está sendo bem absorvido, digamos assim, né, pelo corpo. Tem paciente que consegue respirar bem sentado ou em pé, mas quando deita, piora bastante a respiração, então a gente chama de ortopneia. Se tiver com tosse, né, também é uma alteração. Escarro é catarro, se sente dor torácica e verificar se o paciente já teve algum problema respiratório antes, ou se é asmático, já fez cirurgia, tá? Enfim, qualquer alteração que ele possa ter na parte pulmonar. E o exame físico do pulmão tem 4 fases. Inspeção, então a gente vai primeiro olhar o tórax do paciente sem encostar, já falo o que tem que olhar. Depois vai para a palpação, né, que vai palpar a parte da frente, de trás e dos lados. Depois vai fazer a percussão, né, que são aquelas batidas, você coloca 2 dedos ali no tórax do paciente e vai batendo. E por fim, a gente pega o estetoscópio para fazer a ausculta. Então, a maioria do exame físico são nesses 4 passos. E tem que seguir a ordem certinha, tá? Não pode começar na ausculta e depois ir para a palpação. Então, tem a ordem perfeita para fazer. Em relação à inspeção, quando eu vou olhar esse tórax, eu primeiro vejo o formato dele, tá? Por quê? Tem vários formatos de tórax. Tem o normal. Como que a gente vê formato? Vê a distância da parte da frente com a parte de trás e como que elas se relacionam. O tórax normal, a gente sabe o que que é. Tem esse paciente que tem o pectus scavatum, que a gente chama, que tem essa partezinha aqui, ó, bem embaixo aqui do peito, que é bem para dentro. Meu irmão mais velho, ele tem esse buraco aqui no osso, parece uma deformidade óssea mesmo. Tem o paciente que tem, parece um peito de pombo, né, que tem esse nome aqui, carinoforme.
Então, é um peitinho mais insufladinho aqui na frente. Pode ter o tórax em tonel ou barril, né, que tanto a parte da frente quanto de trás é bem abaulado, ou o tórax cifótico, né, o paciente que tem uma alteração na coluna, né, que acaba o tórax ficando maior aqui nessa parte de trás. Então, isso é a forma do tórax e a simetria. Além disso, verificar se tem mais alguma deformação, se a coluna está reta, né, porque isso também pode interferir na forma que o paciente respira. Se quando ele respira, se ele, como que eu posso dizer, se os músculos respiratórios, eles estão fazendo uma força extra para respirar, né, daí você já percebe que o paciente está tendo uma dificuldade, e verificar a frequência respiratória e o ritmo. Como que a gente verifica isso? Conta quantas vezes o paciente respira em 1 minuto, tá? Então, aqui, tá bem ruim essa imagem, né? Mas só para vocês terem noção, tem vários tipos de respiração. Tem a respiração normal, né? Que é quando a pessoa respira até de 12 a 20 vezes por minuto, considerando que respiração é inspirar e expirar o ar. Aí conta uma vez só. Taquipneia, quando o paciente está com a respiração superficial, mas bem rápida, acima de 20 vezes. A bradipneia, o paciente respira devagar. É uma forma regular, mas geralmente é abaixo de 12. Então, quando você vai contar, ele está respirando 10 vezes por minuto. Né? Então, está diminuída. Apneia, quando o paciente não respira. Hiperpneia, a frequência está normal, mas você vê que o paciente puxa mais o ar e solta mais profundamente. E tem algumas outras respirações, né, que tem até nomes, que nem respiração de Kussmaul ou Cheyne-Stokes, que aí vai, por exemplo, essa de Kussmaul aqui é quando o paciente respira de forma rápida e profunda, mais de 20 vezes por minuto. Tá? Então, uma respiração bem forçada. Você vê que o paciente está se esforçando para respirar, isso é perigoso. Tá? Então, tem que tomar cuidado com esse paciente aqui, que ele pode entrar numa insuficiência respiratória. Essa respiração de Cheyne-Stokes, ele paciente respira, respira, respira e ele faz períodos de apneia. Então ele respira, não é muito regular a respiração e faz a apneia de volta. Ou seja, ele respira bastante, depois ele para um tempo de respirar. Respira bastante, para de respirar. E a respiração de Biot também, tá? É uma respiração bem rápida, com pausas súbitas e depois volta a respirar rapidamente de novo. Só que essa é um pouquinho mais regular do que essa aqui de cima. Tá vendo? Aqui ele respira um pouco mais superficial, um pouco mais profundo, e aqui são mais profundas essas respirações. Tá, professora, tem que decorar tudo isso? A parte da esquerda tem que saber, tá? A da direita, quando vocês forem trabalhar, e provavelmente se trabalhar no pronto-socorro UTI, vocês vão ver bastante isso no dia a dia, daí vocês acabam decorando lá, tá? Aí, beleza, então eu olhei o tórax, consegui ver se tem deformidade, o formato do tórax, se tem alguma cicatriz, agora tem que palpar. Então, você vai palpar primeiro a traqueia, né, que a gente até já vai ter palpado no exame da cabeça e pescoço, e depois vai verificar a musculatura. Então, você palpa toda a parte do tórax do paciente na frente e atrás e vai vendo se ele está utilizando musculatura aqui entre as costelas, do diafragma, e se essa respiração, né, tá normal. E sempre comparar os dois lados. Vou mostrar no vídeo depois para vocês como que a gente faz. Então, o lado direito tem que estar puxando a mesma quantidade de ar que o lado esquerdo. E a gente consegue ver isso pela palpação. A gente põe as duas mãos atrás das costas do paciente e vê se as duas mãos elas mexem juntas a hora que o paciente respira, né? Porque isso sim indica simetria. Quando a gente avalia pulmão, a gente sempre avalia comparando pulmão direito e pulmão esquerdo, pulmão direito e pulmão esquerdo. Porque, no caso de um acidente, por exemplo, que perfurou o pulmão, vai perfurar o pulmão direito. Então, o direito vai ter alteração, o lado esquerdo não. Aí você vai ver que o lado esquerdo enche bem bonitinho e do lado direito quase nem levanta, nem mexe o tórax, né? Então, a gente já percebe que tem uma diferença entre direito e esquerdo. Daí a gente suspeita, ai, nossa, deve ter perfurado esse pulmão porque esse não está expandindo, né? Não está entrando ar. Então, sempre comparar pulmão direito com pulmão esquerdo. Aqui, ó, tem aqui a foto. É dessa forma que a gente coloca a mão nas costas do paciente e pede para ele respirar profundamente. E as duas mãos, elas vão se movimentar conforme ele respira. Aí a mãozinha direita tem que mexer igual a mão esquerda, tá? Aí você vai palpando também toda essa parte aqui dos músculos da frente, das costas, para verificar se tem algum caroço, o paciente pode ter algum nódulo, alguma massa diferente, alguma cicatriz. Então, a gente já aproveita e investiga, né, tudo o que aconteceu, o que está acontecendo. Aí entra a percussão do tórax.
Percussão é fazer isso daqui, junta 2 dedos, geralmente indicador e dedo médio, e bate com outro dedo acima, tá? No vídeo aparece bem. E a gente tem que ouvir um som de que tem ar dentro do pulmão, tá? A gente não quer que tenha água, nem sangue, nem secreção dentro do pulmão. E quando tem ar em alguma coisa, aquela coisa é oca. Então, quando a gente faz a percussão, a gente tem que ouvir o barulho de ar, tá? Que é esse barulho ressonante que a gente chama de claro pulmonar. Então, o som normal da percussão do tórax se chama claro pulmonar, que é um som assim que está claro, que tem ar lá dentro. O paciente não está com pneumonia, não teve um extravasamento sanguíneo, então é que está tudo bem. E se tiver um som muito abafado, é porque tem secreção dentro, que pode ser pus, pode ser líquido ou sangue. E quando está muito som de ar, até acima do normal, pode ter tido algum extravasamento de ar ali para a pleura, por exemplo, né, que não é o correto ter, porque na pleura é para ter líquido pleural e não ar. Mas em caso de acidente pode extravasar e por isso a gente escuta um som hiperressonante ou um timpânico que ele é bem alto, né? Assim, dá para ver que tá bem oco lá dentro, digamos assim, tá cheio de ar. No vídeo a gente escuta os sons. Qual que é a sequência para fazer percussão e ausculto? Então não é onde eu bem entender no tórax do paciente. Na parte da frente a gente sempre começa fechado, na frente e atrás, começa fechado, tá? E depois a gente abre para as laterais. Por que isso? Por causa da anatomia do pulmão, né? Então, o pulmão começa por causa aqui da traqueia, depois ele vem e o pulmão ele vai se abrindo mais aqui na base, tá? Então, a gente sempre compara um lado com o outro, aí abaixa, um lado com o outro, compara um lado com o outro e assim vai até o final. E atrás a mesma coisa, tá? Então, atrás tem mais espaço ainda, né? Em 9 lugares, enquanto na frente são 5, e também vai fazendo esse movimento. Na realidade, a gente não fica contando certinho assim, no primeiro espaço intercostal, daí no terceiro, daí não, tá? Mas a gente segue mais ou menos essa sequência, olhando para o tórax do paciente, pensando, o pulmão do paciente está em tal lugar, então eu preciso escutar esses lugares, certo? Nas costas, a mesma coisa, tá? A gente começa aqui, não adianta escutar aqui no ombro, porque no ombro não tem pulmão, por isso que a gente vai descendo e vai abrindo só aqui no finalzinho mesmo, para a gente conseguir auscultar certinho. Então, o que é a ausculta que a gente faz? Quando a gente ausculta o tórax, né, o pulmão, a gente quer ouvir o som do ar entrando e o som do ar saindo, sem nenhuma obstrução, né? Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Se o paciente já tiver com uma tosse, com bastante catarro, secreção, é claro que a hora que ele for puxar o ar ou soltar, já vai ter um barulho totalmente diferente, tá? Mas na ausculta é isso que eu quero ver. Tá? Como que esse ar tá lá dentro e se tem presença de algum líquido, de algum muco que está dificultando a respiração desse paciente. E aonde que está esse muco, esse pus, esse sangue? Se está mais na traqueia, se está nos brônquios, se está mais nos bronquíolos, ou se é a nível de alvéolo, né? Porque daí, dependendo do local que está, é um cuidado e uma medida diferente que a gente tem que fazer. Então, aqui, só para exemplificar melhor. Se eu coloco o estetoscópio bem aqui perto do pescoço e eu ouço alteração aqui, o paciente pode estar com alguma obstrução da traqueia, certo? Se é um pouquinho mais aqui no meio do tórax, é na parte dos brônquios. Se está mais para o meio do pulmão, bronquíolos, está bem na base do pulmão, aí já é uma alteração nos alvéolos, conforme eu mostrei para vocês. Tá? Então, dependendo do local, por isso que a gente ausculta aqui, desce e no final a gente abre para conseguir auscultar os alvéolos. Porque se eu ficar com o estetoscópio só aqui em cima, eu nem vou estar escutando o pulmão, na verdade, só a traqueia e brônquio, tá? Então, aqui são alguns sons que o tórax pode fazer. Então, a gente tem roncos. O som de ronco é quando a gente está com tosse, com secreção mesmo. A gente respira que faz meio que borbulha, sabe? Então, o ronco ele é bem grosseiro, dá para ouvir até mesmo sem estetoscópio, às vezes. E quando a gente tosse, aquele som desaparece. Por quê? Porque o catarro saiu. Aí tem as crepitações, tá? Ou estertores, que a gente chama, que parece um barulho de bolha estourando, ou um cabelo encostando no outro, sabe? Ou então um velcro, sabe aquele sapatinho de criança que tem velcro? Tipo um barulho desse. Já vou mostrar. Os sibilos é como se fosse um chiado de gato. Então, pessoas amáticas têm sibilos. O estridor é um som bem alto, né? E bem fácil de ouvir também.
porque é quando está tendo alguma obstrução nas vias aéreas superiores, ou seja, a traqueia está bloqueada ali. O paciente se engasgou, então vai ser um estridor que a gente percebe que está tendo dificuldade de passar o ar pela traqueia. E tem o atrito pleural, que é o som ali das pleuras. Lembra que eu falei que tem duas pleuras com líquido pleural? Então, quando esse líquido, né, digamos assim, não está fazendo a função dele ou aconteceu algum outro problema, as pleuras elas vão raspar uma na outra e vão fazer tipo um barulho de um couro se esfregando, sabe? Então, esses são os sons que a gente consegue ouvir. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, primeiro da cabeça e pescoço, e depois do exame físico do tórax. E daí lá aparece os sons tudo certinho, tá bom? Então, daí vocês vão conseguir enxergar isso. Gente, alguma dúvida do exame do tórax? Sim? Não? Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Sim. Não era para outra. Ah, bom. Ó, eu vou... Ai, meu Deus. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Ah, que parece assim, né? Tá enxergando o vídeo? Então ou não? Não, eu estou enxergando a sua tela do computador. Tá. Peraí. E o som, vocês ouviram o som? Não, também. Não, também. Ai, gente. Ok. Tem que aprender agora como é que faz para compartilhar vídeo. Ótimo. Algo dá certo. Na hora que você aprender, volta às aulas. É, bem isso. Na hora que eu estiver sabendo o que tem que fazer. É, belezinha. Agora sim. Vê se vocês ouvem. Eu vejo o vídeo, mas não escuto. Oi? Não dá para escutar. Vendo, mas Não dá para escutar? Não, eu não tô conseguindo. Nem eu. Ó, vou apertar de volta. Vamos lá, vamos tentar. Não, só vejo. Deu? Oi? Deu? Não, só vejo. Agora tá travado, mas eu só tava vendo. Só estou vendo. Tá bom, então eu vou falando. A minha voz não Vai. escuta, né? Vai dublando o vídeo. Isso. É mais fácil. Tá bom. Ó, aqui tá falando do exame físico da cabeça e pescoço, tá? Tá falando para verificar o tamanho da cabeça, pedir para mexer o pescoço. Vai falando. Verificar o couro cabeludo, para ver se tem cistos, se tem hematomas, se tem piolho. Verificar a quantidade de cabelo, a cor, ou se tem alguma alteração de higiene também. Verificar a cor da pele do paciente, se estiver com icterícia, uma cianose.
O paciente pode ter manchas também, tá? Pode ser mancha de alguma doença que a pessoa já tenha, né? Ou alguma mancha que indique uma lesão. Os olhos também, verificar a questão das pálpebras, se o olho consegue fechar e abrir, e verificar a questão das pupilas também. Até a quantidade de cílios, sabe, que o paciente tem, a distribuição de pelo até na sobrancelha, movimento ocular. Isso que eu falei, de pegar uma caneta e pedir para o paciente olhar para cima, para baixo e para os dois lados. Tem pessoas que ficam com a pálpebra inchada, então também já verifica isso. A conjuntiva é a mucosa que eu falei dos olhos para vocês, que aqui dá para ver bem se o paciente está com icterícia ou se está hipocorado. O certo é tá bem vermelhinha essa parte, né? Dá para ver que aí da paciente não tá tão vermelhinha assim. A esclerótica, que é essa parte branquinha do olho, né? Ela pode ser um pouquinho amarelada na periferia, mas o certo é que ela seja mais branca do que amarela. A córnea é essa parte colorida do olho, tá? A gente tem azul, verde. E verificar a pupila, que é essa partezinha de dentro, e deve, né, contrair. Aqui ele está falando quando que está anisocórica, isocórica, miose é quando está bem contraída, e a parte da midríase quando está mais dilatada. Que nem essa paciente está com pupila isocórica, né? Porque a pupila esquerda e direita está do mesmo tamanho. A midríase quando está bem dilatado, né? E principalmente quando tiver em morte cerebral, faz algum uso de drogas. É para observar a forma e o tamanho do nariz, verificar se tem algum tumor, tem muito paciente que tem câncer de pele, né, nessa parte do nariz, verificar as asas nasais quando o paciente está respirando, que tem a tendência de aumentar, e verificar dentro do nariz mesmo. Questão de secreção, alguma crosta, ou alguma parte anatômica mesmo, né, um desvio de septo, alguma coisa assim. Para fazer exame na boca, tem que pegar essa espátula, tá? Sempre coloquem luvas. E verificar toda a questão dos dentes, do céu da boca, as gengivas para ver se tem alguma lesão e a língua também. Ó, pesquisar úlcera, pesquisar se tem fissura, né? Tem pessoas que têm herpes, verificar todas as gengivas, questão dos lábios. Tem que olhar bem certinho, gente. Parece que não, mas, nossa, paciente de UTI tem muita lesão na boca. Tem muita mesmo. Verificar conservação dos dentes, o formato, se o paciente usa dentadura, se o dente é dele, tá? Verificar a cor da língua e as papilas aqui da língua também, certo? Verifica o tamanho da língua, não olha só em cima da língua, tem que olhar embaixo, nas laterais também. Ver se o paciente tem alguma lesão, se está com afta, alguma ferida. Aí depois abaixa a língua, né, com o abaixador de língua, para verificar a úvula, né, que é essa partezinha aqui da garganta. Tamanho da orelha e o formato também. Aí pega otoscópio o nome disso. Lembrei antes deles falarem. E vai verificar se tem muito cerume, se tem presença de sangue ou algum processo inflamatório no ouvido. Aí vai para a parte do pescoço. Então, posição do pescoço. Obviamente tem que estar reto, né? A parte do pescoço aqui seguida a cabeça. Verificar o movimento para os lados, para baixo e para cima. Paciente com meningite, por exemplo, não consegue encostar o queixo aqui no tórax. E vai fazer a palpação de todos os gânglios, né, cervicais e que tem na face também. Aí faz a palpação da traqueia e da glândula tireoide. Aqui dá para ver certinho, né, que ela tá palpando, tá vendo? Até saltadinha, mas nem sempre é fácil verificar isso. Verifica a jugular, que geralmente ela não pode aparecer, né, desse jeito. Olha para o pescoço, geralmente a gente não vê. O paciente que está com a jugular
bem engurgitada, que a gente chama de estase jugular, é paciente que tem insuficiência cardíaca, tá? Então, o certo é a jugular não aparecer mesmo. Você até consegue palpar, mas ela não aparece. Aí as carótidas tem que verificar pulso do lado direito e do lado esquerdo, para ver se a carótida está com o pulso cheio, né? Se está regular as batidas, e aí aproveita e já conta também a frequência cardíaca. Ó, o exame neurológico já dá para verificar desde quando a gente chega para conversar com o paciente, né? Então a gente já percebe que ela está com o olho aberto, está responsiva e obedece a comandos, escala de Glasgow 15 para essa paciente, tá? Aqui já está mostrando a paciente não respondendo. A gente chama, chama, chama e a pessoa não responde. Então, o paciente nem faz contato visual, né? Então, já está com alteração. E aqui já vai aparecer um monte de texto. Gente, entendido? Viu como é muito simples fazer exame físico da cabeça e pescoço? É super, super tranquilo. Tá? É simplesmente olha para a cabeça e investiga tudo que tem na cabeça. Uma dúvida assim, professora. Eu quero saber como é que vai fazer para entregar as listas de exercícios. Eu não tenho. Da cor, Tô sem lista, tô sem nada. É aqui da cor. Não entendi. Quando tem transplante de córnea, você falou que a córnea que é aquela parte que dá cor, né? É. Quando faz transplante de córnea, ele tem alteração na cor do olho? Olha, eu não sei se tem alteração na cor do olho, mas eu sei que dá para ver que tem transplante porque dá para enxergar os pontos, sabe? Eu falo isso, eu nunca analisei um paciente que teve transplante de córnea, mas eu tive uma amiga e dava para perceber de um olho para o outro que tinha transplante. Porque fica diferente, entendeu? Mas a cor, eu acredito que não, viu? Acredito que não vai mudar a cor do olho, não. Tá. Porque a parte da córnea que doa é uma parte bem superficial, sabe? É a partezinha bem da frente, assim, do olho. Não chega a ser a íris do olho que tem cor, sabe? É profunda. Entendi. Acho que eu falei errado. Tá ótimo. Obrigada. Agora eu vou mostrar do pulmão. Ah, mas do pulmão vocês têm que ouvir. Senão nem... Vou mostrar como é que faz e depois eu vou encaminhar um vídeo do YouTube para vocês. Daí dá para enxergar certinho. É isso aí. Mas vou mostrar aqui para eu ir comentando. Só um pouquinho. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Um momentinho. Vocês não estão enxergando, não, né? Não. Não. Nossa, esse não quer aparecer de jeito nenhum. Não faz mais só mais uma vez. Deixa aqui. Vamos salvar. Ai, não quer abrir mesmo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de outro jeito.
de assistir junto, que daí dava certo. Vamos lá. Quando promoção, executivo árbitro de entrada. Ai, gente, eu não tô conseguindo. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar o vídeo para vocês dos sons pulmonares, tá? E daí eu quero que vocês ouçam com cuidado na casa de vocês, porque assim, os sons, eles são muito, muito, muito parecidos um com o outro. Os sons que o pulmão faz na hora que a gente faz a ausculta. Então, assim, diferencia um do outro, assim, porque um parece um cabelo esfregando no outro, o outro parece um couro, o outro parece um chiado de gato, sabe? E isso que vai diferenciar os nomes. Então, vocês precisam saber qual som que é de cada. Mas mesmo assim, mais pra frente, a gente vai ter a aula prática. E daí, nessa aula prática, a gente faz, né, vai auscultar o pulmão da outra pessoa. E daí eu coloco os sons de volta para eu explicar para vocês pessoalmente, daí, qual que é a diferença de um som para o outro. Tá? Mas no vídeo que eu vou mandar para vocês, já dá para entender bem também. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Aí você não sabe se você grita pra